Bom, basicamente, nós vamos apresentar hoje essa versão do webinar e eu vou trazer as experiências que ele compartilhou durante essa sessão. Então, a nossa agenda era basicamente descrever o processo com que a gente desenvolveu a gestão de riscos de fornecedores e a metodologia usada. Claro que, como nós estamos falando de módulo, a gente também considera a metodologia apresentada pelo Rodrigo inicialmente, o Meta Framework, a GRC Meta Framework da módulo, mas incluído no processo como um todo. Vamos falar dos interessados ou dos stakeholders no processo, uma descrição de como a gente começa avaliando o perfil de risco, porque a partir do perfil do risco é que você decide como a análise será efetuada. Uma atenção especial em relação a contratos, porque nós estamos falando de fornecedores, então obviamente os contratos têm que cobrir uma série de aspectos de segurança. O processo de levantamento e coleta de informações e uso de questionários, obviamente com a possibilidade de automação, e nesse caso utilizando o Risk Manager, e a automação beneficia a utilização de indicadores para monitoramento do processo. E a gente termina com uma conclusão, uma síntese do que foi falado, e vamos abrir para perguntas e respostas ao final também. Antes de começar a falar exatamente sobre isso, eu queria sua ajuda, Rodrigo, no sentido de levantar uma pesquisa para para a nossa audiência hoje, só para eu poder conhecê-los um pouco melhor e responder as eventuais perguntas ou direcionar até o conteúdo. Então, a primeira pergunta é exatamente para saber qual é o nível de maturidade que hoje a sua organização possui em relação à gestão de riscos de fornecedores. Eu peço a gentileza para vocês responderem, porque baseado nisso a gente continua conversando nessa apresentação, até para eu saber com que nível de detalhamento a gente explica. Então, só vamos dar mais 30 segundos. É só vocês clicarem aí na opção que mais se encaixa no perfil da organização de vocês e a gente vai compartilhar o resultado agora. Mais 15 segundinhos aí. Acho que a maioria já respondeu. Vamos fechar. Vamos compartilhar o resultado. Perfeito. Obrigado, Rodrigo. É interessante que nós vemos nesse resultado, parte da audiência, nós temos pessoas em todos os níveis considerados. É interessante saber que existem companhias já no nível de melhoria contínua, ou seja, já existe um processo implementado, documentado, funcionando e já estão em aprimoramento desse processo. Mas se nós somarmos, a maioria ainda se encontra na falta de um processo definido ou em fase de planejamento e design desse processo. Nós estamos aí com o quê? 72% entre essas duas opções. O que quer dizer que tem muito caminho pela frente. Acho que então esse nosso webinar hoje vai ser bastante útil, trazendo informações para vocês. Esperamos que seja. Só para a gente dar continuidade, temos uma segunda pergunta, Rodrigo, que é também com o objetivo de conhecer a audiência, né? Então, continuando, só para a gente fechar esse processo, eu gostaria que vocês nos ajudassem respondendo também se vocês têm, dos que responderam que tem algum tipo de processo, mesmo que não seja formalizado, que tipo de ferramenta vocês utilizam. Obviamente, nós colocamos as opções aí e planilhas e e-mails, sabemos que é bem comum, mesmo aqui no mercado internacional, no mercado americano, que é um mercado que já tem uma preocupação maior na gestão de risco de fornecedores, ainda se usa bastante e-mail e planilha. E todas as outras opções em relação a diferentes níveis de automação do processo. Mais 15 segundos aí.
Ok, perfeito. Obrigado, Rodrigo. A participação da audiência tem sido muito boa, obrigado a todos. Essa é a segunda pergunta, não teremos outra, então por agora não precisa se preocupar, agradeço a participação. O resultado é similar ao que eu imaginaria, nós estamos falando de a grande maioria ainda está trabalhando com e-mail e planilhas. Existem alguns sistemas internos, existem alguns sistemas desenvolvidos para TI ou para organização. Interessantemente, 15% da audiência comentou que tem sistemas desenvolvidos internamente para toda a organização, para a gestão de riscos. Isso é uma surpresa, eu diria, mas positiva, existe uma preocupação com a gestão do processo. E 12% com uma plataforma de GRC com gestão de riscos, ou seja, um processo mais integrado à gestão de riscos como um todo. 7% com software exclusivo para gestão de riscos. Espero que desses 12% uma boa parcela sejam nossos clientes, mas se não a gente está aberto a sugestões também. Muito obrigado, Rodrigo, vamos continuar, né? Só para confirmação, você já está vendo minha tela, Rodrigo? Já sim. Tá bom. Para começar essa apresentação, eu gostaria de, considerando o lançamento do trailer, né, do Star Wars para o final do ano, e sabendo que tem muita gente na audiência que gosta disso, a gente, até para a apresentação lá em Washington, D.C., quando foi o ISACA, nós usamos o tema do Star Wars. E eu queria só começar dizendo que vamos, não exatamente para as pessoas que já têm um processo maduro, mas para todo mundo que ainda não tem um processo claramente definido, que está fazendo ainda sem um processo estruturado. Por um momento, vamos esquecer o que a gente aprendeu e vamos começar do zero. Isso ajuda bastante, principalmente aquela quantidade de pessoas que respondeu na primeira pergunta, que não existe um processo, né? Então, nós estávamos falando aí de quase a maioria. Começando por isso, e como a gente estava no evento do ISACA, a primeira coisa que nós mencionamos existem várias referências no mercado em relação a melhores práticas para gestão de fornecedores, de riscos de fornecedores. E o COBIT, que obviamente por ser um evento do ISACA, é uma ferramenta do ISACA, foi a referência que nós mencionamos, porque ele já está disponível para quem quer que seja membro do ISACA. Não estou fazendo nenhuma propaganda em relação ao ISACA, mas se vocês têm o membership ou querem se tornar membership, ou se tem alguma certificação com eles, esse material passaria a ser disponível. E é um material extenso, tem muita literatura dentro dele. Durante a apresentação nós comentamos, e o próprio Rich, que fez a apresentação comigo, comentou que ele mesmo não leu todos os detalhes do documento. Ele leu alguns pedaços ou como referência. Mas é um documento para se iniciar um design de um processo como esse. Se você entrar no documento e ver alguns detalhes, ele relata um ciclo de vida de relações contratuais. Então, quando você está definindo um processo de gestão de risco, e reparem que nós estamos falando em definição de processo, ainda considerando a Módulo como uma empresa de automação de processo e sistema, ainda assim nós precisamos começar com o desenho do processo. Então é extremamente importante você entender como vai funcionar e não simplesmente pegar uma aplicação pronta, colocar e se adaptar à aplicação. Na verdade, o ideal é o contrário, você definir o seu processo e aí sim adaptar qualquer aplicação ao seu processo. Até isso explicaria a resposta de alguns comentando que eles já têm sistemas desenvolvidos em casa, de acordo com os requisitos deles. Então, quando você desenvolve um processo, você tem que considerar os requisitos para a contratação, qual o processo de seleção e de negociação, toda a parte de preparação. Naturalmente, essa parte de preparação é a primeira parte onde a gestão de riscos dos fornecedores, que é o que nosso tema hoje, vai se focar mais no início do processo. Quando você vai contratar, será que o fornecedor que nós estamos contratando tem segurança suficiente para gerenciar as informações sensíveis da nossa organização? Como ele está fazendo esse processo. E o ideal é que essa gestão de riscos não seja somente uma parte a mais do processo, e sim algo importante na definição da contratação ou não do venda.
nós temos vários clientes em que eles simplesmente decidem, pelo processo de análise de risco, que eles não vão contratar o vendor. E a Módulo aqui nos Estados Unidos, a gente passa por esse processo como vendor, como fornecedor, em vários casos. E eles analisam os nossos aspectos de segurança antes de passarem para a fase seguinte, que seria o contrato. No contrato, nós vamos comentar ainda alguns aspectos que devem ser levados em consideração na hora da definição contratual, como, por exemplo, os prazos, né, de SLAs, de métricas, como você vai monitorar e como você vai garantir a boa execução do contrato. O processo de operação normal, e aí entra uma outra parte que muitas vezes é esquecido num processo de gestão de riscos, que é a análise contínua do processo, ou ainda uma reanálise do risco do vendor. Nós vamos falar sobre isso também, mas a ideia é que, basicamente, você fez uma análise de riscos quando você estava antes da contratação, né, definindo o seu vendor, o seu fornecedor, e a partir daí você está tranquilo. Não, na verdade, dependendo do tipo de informação que ele gerencia, você tem que fazer esse processo de análise de riscos periodicamente. E ao final, quando esse fornecedor vai deixar de ser um fornecedor da sua empresa, como você faz essa passagem operacional, qual o processo de transmissão de conhecimento para esse novo fornecedor. Uma outra visão de um processo, e na verdade esse foi o caso em que o nosso cliente citou que eles usaram como referência também, foi a OSAD, que é a Organização de Desenvolvimento Econômico, e essas fases, elas se alinham como nós estávamos falando, né? Você tem a parte de seleção dos fornecedores, você tem a definição do ranqueamento de risco, você faz no caso, como é uma legislação focada no mercado americano, você tem a verificação OFAC, que é o escritório de controle dos ativos externos, Office of Foreign Assets Controls, que está basicamente preocupado com um controle de fornecedores que não estejam sendo financiados por organizações criminosas, por organizações terroristas, por dinheiro de diamantes ilegais e etc. Tem vários aspectos sobre isso. Então é um aspecto interessante a ser considerado, principalmente para vocês que trabalham com organizações internacionais. Há uma preocupação não somente dos aspectos de segurança, mas dos aspectos sociais envolvidos com o fornecedor que você está contratando. O processo de gestão contratual, similar ao que nós comentamos, a monitoração dos riscos e conformidades, e aí você tem não somente, de novo, né, o cálculo inicial dos riscos, mas a avaliação periódica desses riscos. Como tratar em caso de problemas, então entra um processo de gestão de incidentes e ainda a auditoria periódica do processo. Como vocês podem ver, a gente começa a abranger mais aspectos e daí entra o que eu havia comentado em relação a uma ferramenta mais integrada para automatizar esse processo. Se você tem uma ferramenta que ela é focada em gestão de fornecedores, você pode chegar a um momento em que você não consegue integrar esses resultados com outros aspectos de riscos na sua organização ou com gestão de incidentes de fornecedores, etc. Falando em gestão de riscos, também para efeito de design do seu processo, considere uma metodologia que esteja integrada na sua organização, ou seja, em vez de transformar o seu processo de gestão de risco de fornecedores em um estado da arte, mas isolado do resto da organização, entenda como a sua organização faz a gestão dos riscos, seja os seus riscos de TI, seja os seus riscos financeiros, seja os seus riscos de imagem, etc. Mas integre para que você tenha um cálculo único, para que você não tenha que explicar toda vez como é feito o cálculo, como é feito o risco, e para que você, no final do dia, compare com a mesma escala os riscos. Você consiga trazer os seus vendors, a gente vai mostrar aqui uma imagem disso, para o mesmo patamar de outros riscos que a empresa gerencia. Obviamente, a gente sempre recomenda o uso de metodologias de mercado. No caso da imagem no lado esquerdo, nós estamos falando da ISO 31000, que é a ISO de gestão de riscos, independente do tipo de riscos. Por isso mesmo, um processo, uma metodologia mais adequada para esse tipo de gestão.
porque você não está preocupado se o risco é financeiro, ou é de TI, ou é específico de nada, é uma gestão de riscos em geral. Então, e também um processo de cálculo de riscos simplificado, fácil de entender, para que, de novo, você consiga não somente entender claramente os riscos que os vendors estão te trazendo, mas também como representar isso na sua organização alinhado com os demais processos de risco, para que você, quando for discutir com, por exemplo, o orçamento de gestão de riscos da sua empresa com o conselho, você consiga mostrar para eles qual o risco que os vendors representam no meio de todo o processo, e não algo como isolado, parte de um processo exclusivo, que aí você tem que explicar qual o cálculo dele. Você não tem esse tempo todo com eles, infelizmente. Com isso, agora você pode iniciar um novo processo, você já tem base de referência, você tem metodologias, você tem algum estudo que te dá uma direção em como criar o seu processo. Então, como que a gente faria esse processo a partir daqui? Um aspecto é criar e envolver, criar um grupo e envolver áreas da sua organização que são importantes no processo de risco. De novo, saia da visão de isolada, né, no seu silo, cuidando somente do seu processo de gestão de riscos. Empresas que continuam trabalhando assim, elas estão vedadas ao fracasso, e em prazo curto, porque você não tem uma integração. Imagine o seguinte, os seus fornecedores hoje, eles lidam com diferentes aspectos da sua organização. E a forma de gerenciá-los, ela passa. Nós falamos de contratos, então ela passa pelo jurídico, ela passa por processos de auditoria que podem checar como essa gestão está sendo feita. Se o teu fornecedor ele traz aspectos de TI, também a área de TI tem que ser consultada, a área de segurança, qual o aspecto pessoal, do ponto de vista de segurança de pessoas, na verdade, está sendo envolvido. Então, recursos humanos é outra área importante a ser trazida. Uma matriz RACI é uma ferramenta interessante. Isso, de novo, é parte do ISACA. Mas uma ideia interessante, aí a gente traz a experiência de processos já implementados, é que você deveria considerar outros aspectos também, outras áreas que, dependendo da sua empresa, têm que ser envolvidas na definição do seu processo de gestão de fornecedores. Nós estamos falando de, por exemplo, a área de privacidade, é uma área que está muito importante, ganhando muita importância, particularmente aqui no mercado americano. Então, normalmente as empresas já criaram áreas de privacidade, áreas de gestão de privacidade das empresas, e elas têm que ser envolvidas porque você está potencialmente terceirizando informações sensíveis, seja dos seus funcionários, seja dos seus clientes, para um fornecedor. Então é importante que esse aspecto seja considerado, que a área de privacidade seja ouvida. E a área de seguros também. Muitas vezes você precisa se prevenir contra problemas com seus fornecedores, e a sua área de seguros interna ela deveria ser considerada, porque ela pode exigir, e isso é comum aqui também no mercado americano, nós, enquanto fornecedores, sendo analisados por nossos potenciais clientes, eles nos pedem a apresentação de apólices de seguro, para comprovar que nós temos estrutura para atender o serviço que nós estamos nos propondo a entregar. Então, da mesma forma, são áreas que devem ser consideradas quando você estiver desenhando o seu processo, que você ouça essas diferentes áreas. Obviamente, executivos, né, C-level, como a gente fala aqui, e as áreas envolvidas nos processos em que você está adquirindo serviços ou produtos. Então, sempre escute a área de negócios. Todas essas áreas listadas e, na verdade, a mensagem não é somente... isso é um exemplo usando o ISACA, mas a mensagem expanda para outras áreas que se tornam importantes na sua organização. Cada caso é um caso. Uma matriz RACI pode ser um bom exemplo de como relacionar essas pessoas. No caso, essa é a matriz do ISACA, mas nós estamos trazendo aqui ainda áreas de privacidade e seguros. Com esse
processo definido, a primeira coisa que talvez seja interessante a gente considerar é a questão do perfil de risco. Quer dizer, você definiu o processo, você ouviu diferentes áreas, agora vamos começar o processo efetivamente. A primeira coisa que você tem que fazer antes de gerenciar o risco dos seus fornecedores é conhecê-los. Quais são os seus fornecedores? Ou quais são os seus potenciais fornecedores? E como ele se encaixa numa estrutura de risco da sua empresa do ponto de vista de importância para o seu negócio. É importante você considerar que diferentes riscos, ou seja, vamos falar de gestão de risco em geral, você não aplica os mesmos controles de riscos para qualquer risco. Você aplica controles baseados não somente no risco, mas na importância daquele risco. Gestão de risco nada mais é do que definir se ou não tratar um risco e como. Muitas vezes a gente esquece que você aceita riscos. Isso você faz no dia a dia sem pensar. Você vai sair de casa, você não está pensando em gerenciar de risco, mas você decide se para onde você vai, o horário que você vai chegar vai ser suficiente, se o trânsito vai te ajudar, se você pode ter algum risco de segurança no meio do seu trânsito até chegar ao local, você sai mais cedo, você se prepara, você se protege escondendo coisas de valor. Quer dizer, existem vários aspectos de gestão de risco que nós fazemos de maneira intuitiva. Mas nesse aspecto, em particular em relação ao risco do fornecedor, antes de você analisar os riscos deles, você vai definir qual tipo de perfil o seu fornecedor possui. Você pode considerar o custo dele, ou seja, financeiramente, quanto você vai gastar com esse seu fornecedor. Pode ser um aspecto que é relacionado ao risco, mas nem você, a princípio, não pensaria nisso, né? Poxa, mas quanto eu gasto com o meu fornecedor é importante para definir quão importante esse fornecedor é para mim. O gasto, com certeza, é um indicador de que ele pode ser um fornecedor de produtos estratégicos. E qual o tipo de impacto que esse fornecedor vai causar no seu negócio. Porque dependendo do impacto, quanto mais impacto, obviamente, mais importante ele se torna para você. Então, a partir do momento em que você define uma classificação, e nesse caso aqui nós estamos usando 3 níveis, você tem um fornecedor considerado estratégico, você tem um fornecedor considerado operacional e você tem um fornecedor de commodities. Quer dizer, quando você está lidando com um fornecedor de commodities, normalmente ele não é tão importante para a sua empresa. Você consegue trocar rapidamente. Ele não vai gerar um impacto significativo na sua empresa, nem na marca da sua empresa. Então, é uma forma em que você não precisa necessariamente analisar tão detalhadamente os riscos desse fornecedor. Você precisa de algumas informações que podem te ajudar a decidir se o fornecedor tem condições de prestar o serviço, de entregar o produto ou o serviço de commodity, e a partir dali você pode selecioná-lo ou não do ponto de vista de segurança, mas é muito menos trabalhoso e muito menos crítico do que alguém que está realmente terceirizando uma parte crítica da sua empresa. Então, quando você define perfis, você consegue selecionar quem é mais importante para a sua empresa e baseado no nível ou no perfil de risco, é que você vai fazer um processo mais ou menos detalhado para cada um deles. Quando o seu vendedor não é somente commodity, mas ele passa a ser um fornecedor diferenciado, ele te oferece um serviço diferenciado, ele pode causar impacto na sua marca, ele vai receber informações operacionais relevantes, ele vai estar envolvido em processos relevantes, e ainda que você tenha um certo nível de margem de negociação e de substituição desse fornecedor, ainda assim ele é importante para você, você pode classificar no segundo nível. Você vai fazer perguntas mais detalhadas do que um vendedor de commodity. Você quer saber um pouco mais a fundo e os riscos dele se tornam mais importantes para você. Ou seja, o mesmo risco que um vendedor de commodity te apresenta e um fornecedor operacional, você pode aceitar para o de commodity, mas você pode chegar à conclusão de que o operacional não é aceitável, que ele precisa mitigar ou diminuir esse risco. E você vai chegar à conclusão de que você tem fornecedores que são bem estratégicos, são aqueles que geram serviços únicos, que você depende fortemente deles, que você faz um compartilhamento de informações sensíveis,
que pode gerar um alto impacto na sua marca. E devido às características, se torna mais difícil de substituir. Se você considera uma empresa de aviação que depende de sistemas de informação e terceiriza esses sistemas de informação, se sistemas de informação paralisa, a empresa pode chegar ao ponto de simplesmente não voar. Notícias recentes aqui fizeram empresas aéreas pararem porque os sistemas internos deles deram problemas e eles tiveram que simplesmente não voar. Não é só não vender, mas eles tiveram que suspender o serviço. Isso é bastante estratégico, bastante crítico para a empresa, isso afeta a marca da empresa. E mais ainda, por mais que existam competidores, você não consegue simplesmente amanhã trocar esse fornecedor. Você tem que ter todo um processo de transição muito bem negociado para evitar problemas ou outros impactos como esse. Então, eu acho que a mensagem aqui é: defina o perfil de risco que os seus fornecedores terão, para, a partir daí, você, então, estabelecer como o seu processo vai funcionar para cada um desses tipos diferentes. Isso aqui é um exemplo que se aplica ao caso desse nosso cliente em particular. Pode ser um exemplo bem adaptável para várias empresas, mas depende da sua organização, ele pode ser diferenciado, você pode criar mais níveis ou reduzir. No nosso exemplo aqui, se é um fornecedor estratégico, o nosso cliente ele exige um ciclo anual de análise, ou seja, uma vez que você se torna um fornecedor de produtos ou serviços para esse nosso cliente, e você é considerado estratégico, você tem que ser analisado anualmente. Responder as mesmas perguntas, fornecer relatórios, como por exemplo o SCI 16, ou no caso deles, eles trabalham muito com transações de cartão de crédito, porque eles fazem as transações das companhias aéreas, em particular nesse nosso cliente. Então, o PCI é um aspecto extremamente importante, e qualquer empresa que vá manipular dados deles, é importante que esteja em conformidade com o PCI. E também acontece, no caso deles, auditorias on-site, ou seja, eles vão até o fornecedor fazer uma auditoria para verificar se os controles de segurança estão efetivamente implementados. E baseado nessas definições e nesses requisitos, você começa a perceber que é importante a classificação do perfil, porque você não vai poder visitar todos os seus fornecedores. Você define aqueles estratégicos que vão exigir esse tipo de cuidado adicional. Já um fornecedor operacional, você só se preocupa a cada 2 anos. O risco que ele está mostrando que administra de uma maneira adequada, você consegue suportar aquilo por 2 anos antes de verificar novamente se continua com o mesmo nível de gestão de riscos. Caso aconteça qualquer coisa, sim, você pode antecipar. Isso vale para os 3 aspectos. Mas esse fornecedor ele também pode ser necessário responder ou enviar documentação compatível com as suas necessidades, como no caso do SCI 16 ou relatório de PCI. Um questionário de autoavaliação também é uma possibilidade. No caso de um vendedor de commodity, aí você pode ter um tempo mais alto, você pode tratar somente um questionário, você não está preocupado em visitá-lo em pessoa. Então é importante entender que os perfis eles te ajudam demais a definir quais tipos de controles você vai usar para gerenciá-los. Do ponto de vista contratual, algumas importantes observações. É importante você considerar uma padronização de termos que esteja não somente compatível com a sua estrutura organizacional, ou seja, a sua organização, envolver a sua área jurídica para avaliar, mas também que contém os termos específicos do contrato. Se você está lidando com um fornecedor de TI, é importante ter os termos específicos de TI. Se você está lidando com um fornecedor de um tipo de consultoria de serviços, é bom considerar aquilo. O uso de boas práticas é sempre importante na gestão de contratos, e se você considerar a própria ISO 27001, você tem aspecto de regulamentação. Esse nosso cliente, nós citamos o exemplo de cartão de crédito, então o PCI é um aspecto extremamente importante para eles, e como tal, eles precisam também ter esse processo claramente documentado e mostrar isso para ter o relatório do cliente deles, do vendedor deles, desculpa,
com os aspectos que regulamentação exige. Então, se os dados que eu gerencio são dados sensíveis de cartão de crédito, mas eles vão para o meu fornecedor, é importante que o meu fornecedor também seja certificado. Todos os requisitos de proteção de dados que se aplicam internamente na minha organização, todos os controles que nós decidimos que devem ser implementados baseado no tipo de informação, na classificação que nós demos internamente, eles também se aplicam ao fornecedor. Então, qualquer tipo de informação, seja nossa, seja dos nossos funcionários, seja dos nossos clientes que vão ser enviados para terceiros, tem que ser o mesmo nível de proteção. O acordo de nível de serviço tem que ser estabelecido também no contrato, é importante que isso esteja definido contratualmente, para que você tenha claramente números em que você possa monitorar, e da mesma forma, o que é responsabilidade do seu fornecedor, o que é sua responsabilidade nesse processo. O quanto de subcontratação que você aceita, é interessante também você considerar. A possibilidade de subcontratação, se isso contratualmente é permitido, então é um aspecto a ser considerado. E se você tem essa flexibilidade de aceitação de subcontratações, como que os problemas encontrados vão ser resolvidos? O seu contrato também tem que definir prazos ou até aceitação, porque muitas vezes se o seu contrato não prevê que exista um processo de gestão de riscos do seu fornecedor, você identifica problemas, ele pode virar para você e falar, não, mas eu não sou obrigado a resolver esses problemas, eu posso resolver de acordo com a minha política interna. Então é importante na negociação você ter um aspecto em que defina no contrato, dependendo do nível, do tipo de risco encontrado, qual é o processo, qual é o tempo que eles têm para resolver esses problemas. Em caso de problemas com a informação da sua organização, como é que isso é comunicado pelo vendor para você? Né? Houve um incidente de segurança no seu fornecedor, como que ele te avisa sobre isso? É importante que o contrato defina qual é o tempo, quais as pessoas envolvidas, baseado no tipo de evento que aconteceu. E ao mesmo tempo, a revisão e auditorias periódicas, nós comentamos que isso é algo que tem que ser feito constantemente, depende do nível de risco do seu vendor, né? Vamos comentar isso. Nós vamos definir contratualmente que o vendor é obrigado a passar por esse processo de revisão periódica. Como que você faz esse processo de captação de informações? Inicialmente, para o perfil de risco que nós comentamos originalmente, é feito um questionário interno. Você vai contratar um fornecedor novo, a sua área de negócio que está desejando contratar esse fornecedor, ela vai te trazer algumas informações importantes, do tipo o valor da transação, o tipo de informação envolvida, qual é o tipo de acesso à informação que esse fornecedor vai ter, se ele só armazena, se ele tem acesso à gravação, se ele tem acesso à alteração dessas informações. Então, isso vai te ajudar a definir aquele perfil de risco que nós comentamos agora há pouco. Baseado no perfil de risco, o seu questionário de risco, então, é usado para a coleta de informações. Nós vamos falar alguns exemplos de questionários de risco que podem ser utilizados, mas uma coisa interessante em relação ao questionário de risco é o que pode ser utilizado até para substituir o questionário. Então, por exemplo, nós, enquanto fornecedores aqui nos Estados Unidos, nós estamos negociando alguns contratos com um cliente novo, ele nos envia algum pedido de informações. Muitas vezes eu já tenho um relatório de auditoria externa, que é, por exemplo, o caso do SCI 16. Esse relatório já tem uma série de descrições de controles de segurança física aplicados no nosso data center, de controles até de segurança lógica, também no nosso data center, onde o nosso sistema vai funcionar com os dados do cliente. Então, em vez de eu responder tudo novamente, eu posso submeter meu relatório, posso submeter as minhas políticas de segurança e, baseado nessas perguntas, eles aceitam como substituição para o questionário. Nem todos, obviamente. Isso vale para vocês também. Quando você for fazer perguntas para o seu fornecedor, ou seu candidato a fornecedor,
eu preciso saber se você faz esses controles, se você tem esse controle de segurança implementado. Mas se esse seu fornecedor ele tem uma certificação ISO 27001 para o escopo em que você está avaliando, essa certificação já não serviria para responder várias das suas perguntas? Ela não pode ser considerada um substituto para o seu questionário? Isso auxilia a reduzir o tempo e o esforço dedicados ao processo de análise, tanto do teu fornecedor, na hora de responder as perguntas, quanto para você, na hora de, bom, mas se ele foi aprovado uma certificação ISO 27001, se ele tem um relatório SSI 16 sem nenhum problema apresentado no ambiente, eu considero todo esse capítulo de perguntas como ok, então eu diminuo o meu trabalho do ponto de vista de análise. E eu tenho evidência para comprovar por que ele foi considerado como seguro. Essa avaliação das informações, ou seja, você vai montar um questionário para enviar, como é que essas respostas vão ser avaliadas? Ou os documentos que eles enviem, as políticas e certificações, etc. É um time que vai trabalhar só com gestão de fornecedores? Normalmente os nossos orçamentos não permitem, dependendo do tamanho da empresa, uma operação dedicada para a gestão de riscos de fornecedores. Ou ainda, dependendo do que a gente comentou mais para trás com a matriz em que você envolve outras áreas da empresa, você está trazendo outras áreas, você está trazendo outras pessoas, eles podem te ajudar a fazer essa avaliação. Você precisa fazer uma análise no local, ou seja, as análises on-site, você vai mandar alguém para fazer uma auditoria das respostas. Como nós comentamos, dependendo do nível de informação, do nível do perfil de risco do seu vendedor, você pode chegar a esse critério. E ainda, se eles fazem terceirizações, como você cuida dessas terceirizações, ou ainda existe uma solução no mercado em que você pode terceirizar o processo de gestão de risco. Uma empresa pode fazer todo esse processo para você e te dar o relatório final. Então, existem diferentes possibilidades de fazer coletas de informações. Na hora de fazer essas coletas, defina padrões para perguntas, ou seja, considere as pessoas envolvidas baseado naquela tabela que nós comentamos atrás. Considere o que já existe no mercado, como, por exemplo, o Standardized Information Gathering Questionnaire, o SIG. Que questões vão ser obrigatórias? Dessas perguntas, quais vão exigir evidência? Transforme isso numa padronização que seja o mais simplificada possível. Se vocês olharem no caso do SIG, esse é um exemplo, você tem perguntas, as opções de resposta são simplesmente sim, não ou não aplicável e comentários. Esse é um exemplo da planilha. Com base nisso, você pode ter um processo muito mais fácil de avaliação das respostas. Se ele responder sim, você exige uma evidência, se ele responder não, você quer um comentário, porque tem que ter uma justificativa. Mas o ideal é que, com a planilha, é mais difícil de você conseguir gerenciar esse processo. Então, o que a gente parte? A gente parte de um processo de automação. Você usa uma ferramenta que ela vai te ajudar a fazer a identificação, a coleta, a geração de relatórios e te ajudar a ter os resultados que você gostaria de ter para o processo de uma maneira muito mais rápida, com muito menos esforço, com muito mais objetividade, inclusive integração com a gestão de risco corporativo na sua empresa. Então, por exemplo, quando você usa uma automação no processo, todo aquele questionário que você viu na planilha, né, uma série de abas diferentes, uma série de perguntas, você pode basicamente transformar isso numa entrevista em que ele não precisa, o teu fornecedor ele não precisa olhar um por um, abrir várias abas e você começa a mandar e-mails, né? Nós tivemos uma quantidade muito grande de pessoas que usam e-mails aqui. Eu tenho certeza que vocês têm uma noção do pesadelo que é. E será que eu mandei esse questionário? Quando que eu mandei? Pô, mas o vendedor não me respondeu? Ou está no meu e-mail e eu esqueci de salvar? Será que eu salvei a planilha no lugar correto? Ih, mas eu não renomeei. Agora, de quem que é essa planilha? Você tem um problema muito sério. Quando você usa um sistema desse, você permite que o teu fornecedor responda perguntas. Então, nesse é um exemplo de política de segurança. Se ele responder uma pergunta corretamente, o sistema abre perguntas adicionais para que ele possa responder. Com base nisso, você vai ter uma gestão melhor no processo de respostas pelo seu fornecedor e o sistema automaticamente calcula as respostas
associadas a um risco específico. Se ele responder que ele não tem um processo ele tem um processo de assessment, mas ele não tem um processo de gestão do risco na política de segurança. Então isso já é um problema para você. Isso já é relacionado com um risco específico que você sabe que tem que ser resolvido. Com base nessas respostas, você consegue definir o que vai ser resolvido, o que pode ser aceito como risco. Então, tudo que você vê que é um custo baixo e que tem um risco baixo, você pode aceitar. O que tem um risco baixo e tem um custo alto, mais ainda, você não. Para que eu vou me preocupar? Forçar meu vendedor a fazer um investimento muito pesado para reduzir um risco que é muito baixo. Se ele é aceitável, por que eu vou forçar isso? Se o risco é alto e o custo é baixo, aí sim, ele tem que tratar imediatamente. Isso a gente tem que forçar a barra. E em relação a um risco que é alto, mas o custo também é alto, aí entra um processo de negociação. Porque isso é o mesmo critério quando você está gerenciando seus riscos internos, quando você está trabalhando com os seus vendors. O processo de gestão automatizada te ajuda também a controlar, e nós comentamos isso, qual o nível de resposta que os seus vendors estavam dando. Então, por um sistema, você esquece aquela história de e-mail. Por aqui, você gerencia e controla quais entrevistas foram respondidas, quais não foram respondidas, qual a quantidade, qual o prazo, se ele está respondendo, qual o percentual de resposta. Ou seja, você acompanha o processo, você sabe que ele está trabalhando. E mais ainda, se você está chegando perto a sua data limite de resposta, você pode mandar notificações. O sistema automaticamente gerencia para você. Essa é a ideia da automatização. Esquece aquela complicação de planilhas, esquece aquela complicação de e-mails. Será que eu mandei? Será que eu não mandei? Para quem foi? Ih, foi para a pessoa errada. Está no sistema, isso é gerenciado para você. Mais interessante do que isso é você considerar todos os riscos e consolidar isso numa perspectiva que consiga comparar com a mesma métrica. Nós comentamos inicialmente a questão das métricas, nós comentamos a questão de você ter uma métrica que seja compatível com a organização. Nesse exemplo, eu tenho uma comparação entre vendors, uma comparação direta entre vendors. E eu consigo ver que o verde, naturalmente, é um vendor com risco mais baixo, 7% de risco, enquanto que esse meu vendor ele já está com 72% de risco. Existe uma diferença gritante que eu consigo comparar. E mais ainda, se eu usar a mesma métrica, eu consigo trazer os meus ativos de TI, eu consigo trazer os outros ativos da minha empresa e comparar na mesma imagem. E melhor de tudo, baseado no relacionamento, quando você atinge o nível de maturidade que você conhece quais os processos que esse fornecedor suporta dentro da sua organização, você consegue gerar um relatório em que te diga exatamente quais os impactos que esse fornecedor vai te causar, não somente por ele, mas nos diferentes departamentos da sua empresa. Então você consegue claramente conversar com o teu gerente financeiro e falar assim, olha, o teu risco está alto, porque você depende do sistema de ativos que está hospedado pelo vendor D. Mas ao mesmo tempo, o teu programa de life insurance, ele depende do vendor E, que tem um risco muito alto. Então nós precisamos trabalhar com esse vendor para diminuir o seu risco. Aí ele consegue entender claramente a imagem. É importante cuidar da evolução dos riscos, basta saber o problema? Não, nós precisamos consertar. É importante você monitorar a solução, a quantidade dos problemas, como isso está sendo feito ao longo do tempo. Então, gerencie os riscos não somente identificando-os, mas, obviamente, resolvendo os problemas. É claro que isso varia de relacionamento com cada vendedor. Se você tem um vendedor estratégico, você depende muito dele, e se a sua empresa não é tão grande, você pode ter um poder de barganha menor. Mas é importante que você sensibilize o seu vendedor. Se você é uma organização grande, poderosa, e o teu vendedor tem muitos concorrentes, teu fornecedor tem vários concorrentes, você vira para ele e fala, cara, ou você troca isso aqui, você conserta isso aqui, eu vou trocar, eu vou te tirar do meu contrato. E como ele depende muito mais de você do que você dele, ele vai fazer. Então esse poder de negociação é algo importante a ser considerado também quando você estiver planejando seu programa e cuidando do tratamento dos problemas. Nós estamos quase no final do nosso tempo agendado, então eu queria apresentar aqui o nosso resumo do que a gente falou. Nós vamos abrir ainda para perguntas. E aí eu vou ler, inclusive, as perguntas que vocês fizeram no
painel do GoToMeeting, mas a princípio conheça-se, né? Conheça a sua organização, conheça a sua estrutura, entenda quem você é para você criar processos melhores, para você saber de quem você depende, quais processos são mais críticos ou quais informações são mais sensíveis que você vai depender de terceiros. Crie processos. Uma ferramenta simplesmente não resolve problema. Uma ferramenta ela só automatiza um problema. Ela não automatiza a solução. Você precisa de processos para criar uma estrutura organizada de como gerenciar o risco de seus vendors. Existem diferentes fontes de informação no mercado, use-as. Você tem pessoas envolvidas que têm que ser são envolvidas pelo processo natural de terceirização, você tem que trazê-los para definição dos riscos, definição dos critérios, definição dos requisitos, definição das perguntas. Então, traga os stakeholders. Aquela matriz que a gente comentou, a RACE, existe até uma pergunta aqui, o RACE de responsabilidades, então você tem o R de responsável, o A de accountable, o C de consultant. A gente tem que até dar uma olhadinha com calma naqueles nomes. Eu falo para vocês em 1 minuto, eu tenho isso anotado aqui, porque de cabeça eu também não lembro. Mas basicamente use os stakeholders e defina a função de cada um deles no processo, numa matriz como aquelas. O teu contrato tem que ter uma linguagem clara, tem que ter uma linguagem correta, adequada, porque está sendo previsto com as conclusões e com os aspectos que nós comentamos de que deveriam ser envolvidos. Defina perfis de riscos, crie perguntas inteligentes, escritas de uma maneira simples que possa ser automatizada. Qualquer pergunta que seja, descreva o processo, você já está trazendo um tempo adicional para ele responder e para você analisar e ver se é adequado. Se você conseguir quebrar essa pergunta em várias perguntas, você faz isso, sim ou não, você faz aquilo, sim ou não, você já tem muito mais capacidade de automatização. Considere a possibilidade de evidências, inclusive para substituir perguntas, monitore o seu processo para você conseguir medir, aperfeiçoar e manter esse processo. Com isso, você agora se transformou no mestre, você já tem informações suficientes para continuar o processo, criar, desenvolver o seu, aprimorar qualquer fase em que você esteja. Busque o mercado, tem várias informações. Existem várias informações em publicações, em melhores práticas, e a Módulo também está aqui para te ajudar. Agora, vamos abrir para as perguntas. Eu vi aqui aquela pergunta que eu havia comentado da matriz RACE, né? Então, deixa eu responder aquela pergunta primeiro. Deixa eu consultar minhas anotações. Carlos, é o Rodrigo. Primeiro, obrigado aí pela tua apresentação. Eu até, no meio da apresentação, respondi aí para todos, só para não deixar dúvida, e tudo a matriz RACE em português, o R seria de responsável pela execução, o A seria de autoridade para aprovar, o C seria precisa ser consultado e o I precisa ser informado. E aí você está mais acostumado, você já está pensando mais em inglês do que em português, então já o acrônimo é em inglês, né? The responsible, accountable, consulted e informed. Obrigado, Rodrigo. Realmente eu estava gaguejando por causa do inglês. Eu não quero ficar usando termos demais em inglês aqui, o público é outro. Obrigado pela ajuda. Tem algumas perguntas aí, eu vou fazendo um bate-bola até para te liberar para as respostas, e eu gerencio aqui as perguntas, né? Primeiro, lembrando a todos que a gente está ainda gravando esse webinar, nós vamos disponibilizar a todos. E aí, o primeiro Wagner faz uma primeira pergunta: como garantir o cumprimento de um contrato no Brasil? O fornecedor não cumpre o que promete, o contrato não tem força legal para te garantir. Se você consegue dar uma luz aí. Claro. É uma pergunta interessante. Eu te diria o seguinte: o contrato, por si só, ele deve ter força legal. Você tem um contrato assinado. Um contrato ele é questionável, ele é protestável. Você pode acionar legalmente. Eu entendo que a minha visão pode estar um pouco diferenciada, porque aqui nos Estados Unidos os contratos têm um peso bem forte. E uma empresa pode quebrar, literalmente, com um contrato pesado. Mas
Isso não faz com que o Brasil seja tão pior assim. Existem contratos, existem questionamentos jurídicos que você consegue fazer com que ele cumpra. Mas o que eu havia comentado também, o aspecto da sua empresa ter um poder de barganha, ela é extremamente decisiva. A competitividade ajuda bastante. A partir do momento em que você tem possibilidade de troca de fornecedores, você tem margem de negociação. Então, o nível de dependência, isso é interessante, normalmente se pensa em gestão de fornecedores como o fornecedor depende totalmente do cliente, porque ele precisa do cliente para viver, mas o contrário também existe, a gente não pensa muito nisso, né? A empresa depende do fornecedor. Eu entendo a sua preocupação, agora eu te diria que o seu contrato, por isso ele tem que passar pelo jurídico, etc., ele tem que ser escrito de uma maneira em que ele force o cumprimento. E tem que ter uma maneira de ser questionável legalmente. O contrato é um instrumento jurídico questionável legalmente que faz com que a penalização seja efetivada. E ele pode garantir as penalizações no próprio contrato. Mas o poder de barganha também existe. Eu quero só, talvez complementando a tua resposta, né? E aí, pegando até uma outra pergunta que a Mariana mandou, é o seguinte, uma das avaliações de risco que você tem que fazer é justamente até fazer uma avaliação de risco jurídico, financeiro da empresa e tudo, ver se ela tem outras questões legais com outros clientes e outros empresas para qual ela fornece, tudo é uma maneira de você fazer essa avaliação. E aí, pegando o gancho da pergunta da Mariana, se esses questionários eles podem ser utilizados para avaliar outros aspectos que não sejam aspectos de gestão de riscos de TI ou gestão de riscos de segurança da informação. Sem dúvida. Na verdade, quando você fala gestão de risco de fornecedor, você está falando de todos os riscos que ele te traz, não é somente o risco de segurança da informação. Obviamente, nós somos profissionais de segurança da informação, a nossa tendência é pensar mais aí. Mas pensa num fornecedor de matéria-prima numa empresa, uma fábrica de qualquer tipo de fábrica, mas uma empresa que produza comida, que ela depende do fornecimento de açúcar. Se aquele açúcar não chega, você só para a sua linha de produção. Então, acaba sendo um risco que não é segurança da informação, mas é um risco do negócio. Então, você tem que considerar, a primeira resposta, Rodrigo, pensar além da segurança da informação e sim pensar no processo em que está sendo gerenciado ou suportado pelo seu fornecedor. E a partir daí envolver as áreas que vão te trazer essa outra perspectiva que talvez você não tenha. Por isso aquela matriz Hasse era importante, por isso trazer a área de negócios, trazer outras áreas da empresa que tem essa visão. Uma coisa importante você conhece, vou lembrar o primeiro tópico, conhece a ti mesmo. Por quê? Você conhece a empresa para a qual você trabalha, você conhece exatamente os tipos de serviços e produtos que ela vende, e você sabe quanto ela depende de fornecedores para isso. Saia da sua caixinha de segurança da informação e entenda o todo da sua empresa. A partir daí você consegue enxergar que tem muitos riscos mais do que aqueles de segurança da informação. A Ariane está perguntando também se as perguntas têm algum peso para ter um ranking, ou seja, você pode dar mais peso para uma pergunta e menos para outra. Excelente pergunta e a resposta é sim. Na verdade, deveria ser assim. Cada pergunta tem o seu próprio peso de risco. Nós comentamos aqui, quando define a metodologia e a fórmula de cálculo de risco, você define o cálculo de risco ao nível da pergunta. Cada pergunta tem o seu risco específico. Por que isso? Essa pergunta é extremamente interessante. Porque quando você relacionar todos os riscos, você quer tratar aqueles riscos. O processo de avaliação dos riscos depende exatamente do nível de risco de cada pergunta que você fez. Algumas delas você pode considerar como aceitáveis, dependendo do perfil do teu fornecedor. Algumas delas você vai dizer que não podem ser aceitas. Ou seja, o não, ele não é aceito, ele tem que remediar aquele risco. Mas aí vem a segunda pergunta. Qual risco ele trata primeiro? Que prioridade ele dá para isso? Aí essa pergunta da Ariane responde isso. Quando você tem um peso para cada pergunta,
você consegue definir priorização no tratamento. É extremamente importante você ter esse peso. Então a resposta é sim, Ariane, tem que ter peso. Mais uma pergunta aqui. Vocês tratam as questões do Export Control do DOE, acho que é o Departamento de Estado e Departamento de Comércio? Foi o João Augusto que perguntou. Sim. Bom, vamos por partes. Como a gente falou, cada empresa tem os seus riscos, cada empresa tem o que é importante para eles para definir quais são os seus riscos. Depende do tipo de organização que nós estamos lidando. Uma empresa que depende de produtos ou serviços que venham de fora do país, elas podem ter recomendações do Departamento de Estado, sim. E nós comentamos o exemplo aqui de aqueles dos famosos diamantes sangrentos, né, que aqui nos Estados Unidos eles chamam de conflict minerals. Você pode ter aspectos de organizações terroristas que vendem produtos ou serviços para financiar suas atividades. Existe uma iniciativa aqui chamada CTPAT, que é contra terrorismo, na verdade, na parte de trading, né, de vendas. Então, a resposta é o seguinte, qualquer requisito deve ser considerado, desde que seja algo importante para a sua organização. Se a sua organização está em bolsa, na bolsa dos Estados Unidos, o SOX passa a ser importante para você. Então, o teu fornecedor ele não pode te dar problemas em relação. No caso que você especificamente cita, Export Control do DOE, sim, o sistema ele tem que ser flexível o suficiente para, se ele não possuir esses controles naturalmente, out of the box, como a gente chama, né? Você já não vem com o produto, te dê a flexibilidade de você carregar esses controles imediatamente por você mesmo. Então, a ideia é, sim, tem que ser considerado, depende do tipo de negócio que a sua empresa serve, e no caso de fornecedores, né, dos Estados Unidos, nós temos, inclusive, conhecimento, parte do sistema, que trata esses aspectos que eu comentei. Talvez só para esclarecer a tua resposta aí também, Kraus, o Risk Manager ele possui diversas bases de conhecimento que são justamente normas, legislações, frameworks que você pode utilizar para fazer questionários. E aí, inclusive, existe a possibilidade de criação de bases de conhecimento específicas se não for uma norma interna da empresa, alguma coisa assim. A Sandra, ela faz só um comentário aqui. Os contratos devem ter sanções e multas pelo não cumprimento ou não atingimento dos SLAs. Acho que ela estava comentando aí aquela tua resposta sobre os contratos e tudo. Então acho Exato. Que a gente já conseguiu aí responder bem essas questões. Bom, Krause, a gente estourou o nosso tempo aqui em 15 minutos, a maioria das pessoas ficou aqui, então é porque o assunto estava interessante. Existem mais algumas perguntas aí que eu vou encaminhar para você e depois eu sei que você vai me ajudar a encaminhar as respostas aí para as pessoas que enviaram. Eu gostaria muito de te agradecer pelo teu tempo, agradecer a todas as pessoas aí que ficaram conosco até agora. Eu queria só, antes das palavras finais aí do Krause, lembrar que o webinar foi gravado, nós vamos enviar um e-mail agora com o link para gravação e com o convite para o nosso próximo webinar, que já está marcado para o dia 11 de novembro, que vai falar sobre a TI bimodal, como é que as empresas estão lidando com a questão da TI suportar a área de processos físicos e processos digitais das empresas. Tá? Krause, então, a palavra é contigo. Eu queria agradecer a todo mundo por ter ficado mais tempo. É um assunto que é interessante, eu gosto e naturalmente eu falo mais do que devia. Perdoe-me por esse atraso, mas obrigado. E sim, nós estamos aqui para responder perguntas, para ajudá-los a pensar em processos diferentes e revejam, principalmente os pontos de conclusão, saiam da caixinha do somente fazer o meu e entender a empresa como um todo, envolvam outras áreas. O mundo é globalizado, as empresas têm que ser vistas como organizações dinâmicas que
lidam com diferentes áreas e diferentes riscos. Gerenciar risco não é só olhar a TI. Muito obrigado, um excelente dia. Então, mais uma vez, obrigado a todos e queria só terminar fazendo um convite a vocês. A Módulo é uma das organizadoras do Seminário Internacional de Gestão de Riscos, que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. Se você é interessado nessa parte de gestão de riscos, não só riscos de TI, né, mas riscos corporativos, nós vamos estar trazendo, inclusive, com a presença de alguns nomes internacionais. Vai ser no dia 10 de novembro aqui no Hotel Mirador. Alguns dos palestrantes aí, o Kevin Knight, que é o chairman da ISO TC 262, o Mark Siegel, que é um dos líderes aí da ASIS International, eles vão estar aqui no Brasil falando sobre as tendências da parte de gestão de riscos até da cadeia de suprimentos, que é uma das especialidades do Mark, que é um pouquinho do que a gente está falando aqui, e tem mais informações no site da Módulo ou nesse site aqui, sigr.com.br. Qualquer dúvida, por favor, novamente, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer aí falar com vocês e tirar alguma dúvida mais específica sobre a empresa de vocês, sobre o negócio de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado ao Krause e uma boa tarde a todos. Esperamos vocês no nosso próximo webinar ou entre em contato com a gente e solicite aí um papo com um dos nossos especialistas para ajudar a ver como a gente pode ajudar vocês a entender melhor o processo de gestão de riscos de fornecedores, de gestão de riscos de TI, de governança, riscos e conformidades de uma maneira geral. Então, obrigado, Krause, obrigado a todos, uma ótima tarde.